Olá, rapaziada! Na aula de hoje nós vamos estudar potência e energia. Uma das primeiras dúvidas que vocês têm, é qual a diferença entre potência e energia. E na verdade isso não é nem culpa de vocês, porque no cotidiano, no dia a dia, normalmente as pessoas costumam utilizar os dois como se fossem a mesma coisa, Então vamos lembrar, na definição geral de potência, potência é energia pelo tempo. Tem vários modos de você dar uma olhada nessa formulinha, Uma delas é você lembrar que toda equação que tenha o tempo no denominador é uma espécie de velocidade, como se fosse uma rapidez. Então, o modo de você entender a potência é como se fosse a rapidez com que a energia seria gerada ou gasta. No Sistema Internacional de Unidades, nós utilizamos a energia em joules, o tempo em segundos, e a potência seria watts. Isso é aquilo que eu falo para vocês sempre lembrarem: watts é joules por segundo. Várias questões de vestibular, hoje em dia inclusive, só querem saber se você lembra desse fato aí, que watts é joules por segundo. Qual alarde, então, em relação a essa aula de potência? O que acontece, na verdade, é o seguinte: se você resolver calcular a potência de um chuveiro, vamos colocar um número aqui, vamos usar um chuveiro, 6.000 watts, só para a conta ficar mais agradável, E suponha que você tem uma pessoa tomando um banho nesse chuveiro durante 10 minutos. O que vai acontecer? Eu queria que vocês calculassem a energia gasta nesse banho aí. Então, como sempre, vou partir da equação, vou isolar a energia antes de substituir. Sempre ajuda vocês a não errarem. Então, o tempo está dividindo, passa multiplicando vezes a potência. Ok? Então, consumo de energia seria a potência vezes o tempo. Só que, como eu acabei de falar para vocês, para isso acontecer, eu tenho que usar a potência em watts e o tempo em segundos. Esses dois dados que eu passei, por exemplo, para vocês, a potência está em watts. Então, poderia trocar por 6.000. Só que o tempo está em minutos, então deveria converter para segundos. 10 minutos são 600 segundos. Só multiplicar por 60. Lembrando que cada minuto vale 60 segundos. 6 vezes 6, 36. E aí você acrescenta 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 joules, Vou fazer aquela divisão, lembrando que é errado colocar esses pontinhos, Só para facilitar a visualização. O que nós concluímos então? Se uma pessoa toma um banho de 10 minutos num chuveiro de 6.000 watts, ela vai consumir 3 milhões e 600 mil joules. Então não tem nada de errado nisso, só que na verdade, se você utilizar o bom senso, você logo percebe que a pessoa toma no mínimo 2 banhos por dia, e se você multiplicar isso por 30, para dar o intervalo de um mês, você vai obter um gasto de energia só com banho da ordem de bilhões, milhões de joules. Isso não é nem um pouco prático em termos de tamanho de número. Então o que acontece aqui é que no cotidiano nós utilizamos uma outra unidade, que é o famoso quilowatt-hora. Só que tem um porém. Quando você calcula em quilowatt-hora, na verdade você não está mudando o conceito. Você vai utilizar a mesma formulinha, só que você vai fazer as seguintes mudanças. Para que obtenha a energia gasta em quilowatt-hora, é necessário que a potência seja substituída em quilowatt e o tempo em horas. Claro, para você entender a diferença, entre aspas, porque não tem diferença, eu vou refazer a mesma questão nesse novo sistema de unidade. Quais seriam as diferenças? Numéricas. Aqui eu coloquei 6.000 watts. Aqui, para sair nessa nova unidade, eu colocaria 6.000, só que eu teria que passar para quilo. Como é que você passa para quilo? Só lembrar dos prefixos, Você divide por 1.000. E aqui, no de cima, eu coloquei 600 segundos, que eram os 10 minutos, em segundos. Agora eu vou ter que usar os mesmos 10 minutos, só que em horas. 10 minutos, em termos de horas, seria 1/6 de hora. Faz uma regrinha de 3, Ou lembra rapidinho que são 60 minutos, Então, 10 minutos cabem 6 vezes, numa hora. Por isso que você tem 1/6 aqui, ok? Aqui é claro, eu só ilustrei, eu poderia ter feito de cabeça, 6.000 dividido por 1.000,
qualquer forma daria 6 mesmo. 6 vezes 1, 6, dividido por 6, seria 1 kWh. Por que eu chamo a atenção de vocês que eu refiz o mesmo problema? Se eu refiz o mesmo problema usando a mesma fórmula, significa que esses dois resultados têm que ser equivalentes. Em outras palavras, né? Você fala, mãe, eu tomei um banho, gastei 3.600.000 joules, é a mesma coisa que você dizer para ela que você gastou 1 kWh. Né? Tanto é que tem gente que decora 1 kWh é 3.600.000 joules, eu acho desnecessário. Por quê? O certo é que você saiba calcular o gasto de energia tanto em joules quanto em kWh. Né? Aí a diferença é a seguinte: se ninguém fala nada, você escolhe o que, sei lá, o que você tem mais facilidade para fazer, né? E calcula. Agora, para problemas do cotidiano, quando a questão perguntar, por exemplo, né, quantos reais vai custar esse banho, né? Aí é claro que você automaticamente calcula em kWh, né? Que gasto no cotidiano sempre vai ser dado algum dado para vocês, né? Em relação ao kWh. Ok? Vamos chamar a atenção de novo de vocês com relação ao seguinte. Também probleminha do cotidiano, muita gente diz quilowatt por hora. Na verdade, não se deve fazer isso, né? Por quê? A notação é essa aqui, kWh. Se fosse quilowatt por hora, né, seria kW barra H. Tá? Por que você está perdendo tempo falando isso? Né? Se fosse realmente quilowatt por hora, eu não precisaria de nada dessa teoria que eu falei para vocês, né, para fazer os probleminhas. Bastaria eu fazer uma regrinha de 3, como eu fazia com quilômetros por hora. Vocês lembram, né? Se eu falar, meu pai está na estrada a 100 km por hora. Qual a distância que ele percorre em 2 horas? Tá, você não precisa de fórmula de física para fazer isso. 100 km por hora em 2 horas seriam 200 km. É lógico, né? Então estou tentando passar para os senhores que seria a mesma coisa se fosse quilowatts por hora. Tá? Falar, eu gastei 8 kW por hora. Bastaria saber quantas horas que eu mantive esse aparelho ligado e eu faria uma regrinha de 3. Então não é quilowatt por hora, é quilowatt-hora. É uma palavra só. Tá? Então não faça uma regrinha de 3 com relação ao tempo aí. Vá na definição, potência, energia pelo tempo, e faça a substituição de acordo com você querer a resposta em joules ou em kWh. Tá bom? Mas não custa lembrar, no sistema internacional, a resposta de energia será sempre em joules. Né? Bom, rapaziada, muita gente fala, professor, tem uma série de formulinhas de potência, né? Na verdade, não é bem assim. O que a gente faz é o seguinte, nós partimos da forma geral, potência igual a energia por tempo, e em cada frente da física, vocês veem fórmulas específicas, né, para cada uma delas. Por exemplo, para a mecânica, você tem fórmula de potência para a mecânica. Então, você tem fórmula de potência para a ondulatória. Né? Então, quando acontecer, a gente deduz, né, ou mostra pelo menos qual a explicação para vocês. Aqui, por exemplo, eu vou fazer a dedução porque é uma ótima chance para a gente rever as primeiras equações de eletrodinâmica. Se vocês lembrarem, a primeira aula que eu passei para vocês foi de corrente elétrica. Corrente elétrica era carga dividido pelo tempo. Tá? Olha, a mesma lógica que eu falei aqui, por isso que eu falava que a corrente elétrica poderia ser vista, entre aspas, né, como se fosse a rapidez com que a carga se desloca num fio. Tá? E a segunda equação que eu passei para vocês é aquela que definia a tensão. Né? Tensão, voltagem, potencial, seria o quê? Energia elétrica por carga. Tá bom? Então estou usando como pretexto, para recordar essas duas formulinhas, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar enfiar essas duas na definição geral de potência, né? Com que intuito? De obter uma formulinha específica de potência para circuito eletrodinâmico. Né? Então não é muito difícil se você observar o seguinte. Pega a definição de tensão, a energia seria o quê? Vamos isolar a energia. Seria a tensão, a carga está dividindo, ela passa multiplicando pela tensão. Aí eu vou trocar essa energia que eu obtive na fórmula geral de potência. O que eu obteria? Potência igual, ao invés de energia eu coloco U vezes Q. Tensão vezes a carga total. Continua dividindo pelo tempo. Ok? Na sequência, é só você observar com um pouquinho mais de atenção, né, que esse pedacinho da fórmula
é a própria definição de corrente elétrica, carga pelo tempo. Então, o que eu obtenho é que a potência será igual à tensão vezes a corrente. Normalmente, no cursinho, a gente inverte, troca as letras I e U de lugar, né? Fica mais fácil de decorar, né? Que a potência é simplesmente π, tá bom? Então, para não dar bagunça, o que nós vamos fazer? Quando você tiver questões de vestibular que envolvam coisas do cotidiano, né? Chuveiro, lâmpada, tal, se você perceber que vai ser perguntado o consumo, você utiliza a equação geral de potência, energia pelo tempo. Se por outro lado, a questão envolver circuito, né? Aí você vai direto no π, né? Potência igual, corrente vezes a tensão. Perder um pouquinho de tempo de novo pensando em unidades, né? Aqui é só SI. Potência é watts, corrente é ampere e a tensão é volt. Portanto, ampere-volt ou volt-ampere seria watts. É bom lembrar isso aí, tá bom?